Graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder da palavra. O poder que nós temos dentro de nós e que muitas vezes nós deixamos que esse poder ele seja usado de maneira boa ou ruim. Nós vamos ver isso aqui dentro da palavra. A palavra de Deus fala lá em Mateus 12, o 33 até o 37, fala assim: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Qual que é o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. O bom tesouro é o nosso coração. O nosso coração é ele que guarda os tesouros. Então ele tá dizendo que a palavra ela é um tesouro. A palavra ela pode revelar tudo aquilo que está dentro de nós. Porque o tesouro, quando você abre ali, né, um baú cheio de tesouro, você se for coisas preciosas, o que você vai fazer? Você vai utilizar aquelas coisas preciosas para trazer coisa boa para a sua vida. Aí você vai pegar aqueles bens, você vai vender aquelas joias, aquele ouro, aquelas pérolas, o que tiver de bom dentro daquele baú ali. Então, Jesus ele compara o nosso coração a esse baú que está cheio ou de coisas boas ou de coisas ruins. Mas há algo que vai revelar se o que está no meu coração é bom ou se o que está no meu coração é ruim. E o que vai revelar? A palavra. A palavra, ela revela a nossa verdadeira natureza. Ela revela os nossos sentimentos mais profundos e aquilo que nós focamos todos os dias da nossa vida. A palavra, ela é um fruto. Aqui em Provérbios, deixa eu ler, Provérbios 18, 21, fala assim. Olha o que fala o Provérbios. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, comer do fruto, ou seja, aquilo que eu falar, ele vai me trazer algo. Ou seja, a palavra é uma semente, ela vai produzir fruto. E está falando que eu vou comer desse fruto. Mas se a árvore é má, ela vai produzir um fruto mau. Se a árvore é boa, vai produzir bons frutos. Então, o que Deus estava dizendo? O Jesus Cristo estava dizendo através dessa parábola que ele falou. Ele estava dizendo que aquilo que já está dentro de mim é o que eu vou produzir. E às vezes nós precisamos parar e analisar o que tem dentro de nós. O que nós estamos alimentando. O que nós estamos frutificando. É bom fruto ou é fruto ruim? Qual que é a minha frutificação? E aí, nós sabemos que tudo começa o quê? Na esfera do pensamento. Então, no pensamento, ali eu começo a pensar algo. Se eu alimento esse pensamento, o que vai acontecer? Esse pensamento ele vai virar sentimento. Ele vai virar sentimento. E o sentimento ele vai se tornar uma ação. Então, tudo começa num comportamento mental, que vai se tornar um sentimento, que vai se tornar esse sentimento vai te levar para um comportamento físico, né, que pode ser a palavra e pode ser uma atitude. E isso vai reverberar em quê? Vai reverberar em uma ação, que pode ser boa ou ruim. Depende daquilo que você está plantando. Ou seja, a palavra é só semente que eu estou plantando e eu vou comer desse fruto. Tanto é o que Jesus está dizendo, porque no final ele fala, né, que nós daremos conta de toda palavra o quê? Diante do juízo. Do juízo, ou seja, ela vai trazer um fruto que ou eu vou ter uma colheita boa ou eu vou ter uma colheita ruim. Ele está falando que todos nós vamos dar conta das nossas palavras. O verso 37 aqui de Mateus 12 fala que porque por tuas palavras serás justificado e por elas serás condenado. E muitas vezes nós não vigiamos aquilo que falamos.
quando eu estou começando a atender como terapeuta. E é tudo que a gente vê as pessoas falarem é algo que foi falado para ela lá na infância e que ela comeu daquele fruto. Por quê? Porque na primeira infância a criança ela não sabe discernir se aquilo é verdade ou mentira. Ela ainda não tem um raciocínio formado. O racional dela ainda não está formado. Então o que acontece? Se fala para uma criança, olha, você é burra, ela acredita. É uma palavra, mas é uma palavra que vai produzir um fruto mal naquela criança. Porque lá na frente ela pode ter uma dificuldade de aprendizado, lá na frente ela pode acreditar que ela não é capaz, ela pode chegar na hora de uma prova e dar um branco. Por quê? Porque foi incutido dentro dela que ela é burra, que ela não dá conta, que ela não vai para frente. Então foram tudo palavras. Muitas pessoas... Muita gente está colhendo, ou seja, todos nós, né? Não vamos falar muita gente, mas muita gente está colhendo fruto ruim de palavras negativas da infância. E se nós olharmos para a humanidade, todos nós estamos colhendo alguma coisa que foi plantada na nossa infância através de uma palavra. E é uma palavra que nós acreditamos nela, nós acreditamos que aquilo era verdade. Então o que acontece? Se eu alimento um pensamento que, eu não posso, eu não sou capaz, eu não dou conta, isso vai virar um sentimento. E quando eu tiver que mostrar a minha competência, esse gatilho ele vai ser acionado na minha mente. E a minha mente, para me proteger, vai falar assim, não vai não, que você não vai dar conta. E aí a gente acredita naquilo. Porque aquilo está lá. Aquilo foi falado por uma autoridade que é da sua vida, às vezes foi seus pais, às vezes foi um professor, às vezes foi alguém que tinha uma autoridade ali que falou e você acreditou. Para você ver, eu estou citando isso aqui para nós vermos como que a palavra, ela tem poder. Deus, ele criou o mundo em tudo que foi criado pela palavra. E nós muitas vezes não vigiamos aquilo que falamos. Falamos sem pensar, falamos na hora errada, falamos de qualquer maneira. Nós podemos falar tudo que for preciso, mas nós temos que saber falar. Né? Você quer corrigir uma criança, quer corrigir um funcionário, quer dar uma palavra de exortação. Amém. Nós precisamos disso também, de ser corrigido, de palavra de exortação, mas tudo tem que saber como que fala, a hora que fala. Então nós precisamos de pedir a Deus muita sabedoria naquilo que nós falamos, como falamos. A palavra de Deus fala que a nossa palavra, ela tem que ser agradável, temperada com sal. Isso quer dizer, né, que nós precisamos equilibrar, porque o sal demais fica horrível e o sal de menos também. Ou seja, a minha palavra ela tem que ser equilibrada. Eu tenho que ter equilíbrio para conversar, para falar, para me verbalizar as coisas. Então a palavra é tudo isso. Árvore boa, ou seja, ele está falando de uma árvore. Então, novamente, ele está falando de árvore, e a árvore, ele tá ligando essa questão da árvore àquilo que ela fala. Ele está falando que o bom fruto é aquilo que a árvore vai dar. O Senhor nos compara com essa árvore. E ele está dizendo, a árvore boa, ela produz bons frutos. Aí, quando nós vamos lá para Tiago, Tiago fala o quê? Que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Ou seja, eu não posso produzir fruto bom e fruto ruim. Por quê? Porque o pé de laranja, ele não vai produzir manga. Ele não vai produzir manga, ele vai produzir laranja. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E então o meu coração, a boca revela quem governa o coração. Quem que governa o meu coração? Se for Deus, se é Deus que me governa, a minha palavra será essa: boa, temperada com sal, agradável na hora certa. Mas se quem governa o meu coração sou eu mesmo, são os meus achismos, são os meus conceitos, os meus preconceitos, aí o que vai acontecer? Da minha boca vai ser amargura, porque ela revela os nossos sentimentos mais profundos. Se você é uma pessoa amargurada, se você é uma pessoa, né, que só vê as coisas ruins nos outros, que julga, que critica, é isso que vai sair da sua boca. Mas Deus ele tá nos alertando, né? É uma coisa simples, que é a palavra.
Mas a palavra vai produzir fruto. E o fruto é o quê? Ela é a semente, ela vai ter uma colheita. Agora, que tipo de colheita que vai ser? Uma colheita boa, uma colheita para a vida eterna ou uma colheita para uma perdição eterna? Para uma condenação eterna, para uma morte eterna. Então, nós muitas vezes conversando com as pessoas, né? O que é a terapia? O que é a psicologia? É deixar a pessoa colocar para fora o que está dentro dela. Então, muitas vezes as pessoas, a boca dela começa a revelar feridas enraizadas. Coisas que tá lá no passado, coisa que tá lá machucando, coisa que tá ferindo. E é muito bom falar, e é muito bom colocar isso para fora, na hora certa, com a pessoa certa. E não existe uma pessoa mais certa do que o próprio Deus, porque Ele nos conhece de dentro para fora. Ele nos conhece por fora e por dentro. Não adianta nós pensarmos que nós podemos enganar o cônjuge, nós podemos enganar os filhos, o pastor da igreja, não podemos enganar todo mundo. Nós não podemos enganar Deus, porque Deus conhece o profundo do nosso coração, o profundo da nossa alma. E é tempo de nós limparmos. O salmista diz: quem habitará no monte santo do Senhor? Aquele que tem a mão limpa e o coração puro. Então é tempo de nós limparmos o nosso coração. Mas como que eu limpo o coração? Se perdoando e perdoando aquelas pessoas que precisam ser perdoadas. Tira a mágoa do coração, tira o ressentimento do seu coração, tira aquilo que está te envenenando de dentro de você. Muitas vezes você pensa assim: eu não vou perdoar porque o fulano não merece. Quem merece? Pelo amor de Deus, quem merece? Você acha que graça é favor imerecido? Nós merecíamos Jesus morrer na cruz do Calvário por nós? Não, nós não merecíamos. Mas Ele fez isso, Ele morreu naquela cruz do Calvário por mim e por você. Não porque merecíamos, mas por amor. Por amor Ele fez isso por nós. E nós queremos exigir das pessoas que as pessoas sejam perfeitas. Nós não somos perfeitos. Então vamos limpar o nosso coração. O que a palavra de Deus fala, né? Lá em Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Sabe o que é humilhar? É reconhecer as nossas falhas. É reconhecer que nós carecemos da misericórdia de Deus. E, aliás, a misericórdia de Deus se renova toda manhã. Se ela se renova toda manhã, significa que eu gastei ela, no dia anterior, eu gastei ela toda. E ela precisou ser renovada. E é a causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, se não fosse a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E Deus, e Jesus falou lá, né, no monte lá das oliveiras, o que ele falou? Das bem-aventuranças. Ele falou, né, bem-aventurados, misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia é eu colocar o meu coração na miséria do outro. É eu entender o comportamento do outro, eu entender que o outro talvez não estava no momento ruim, é eu entender que pessoas feridas ferem. Pessoas feridas ferem. Às vezes a pessoa está tão ferida que ela vai ferir antes de ser ferida. Antes de eu ser ferida, eu vou ferir. Por quê? Porque eu não quero ser mais ferido. E às vezes nós vamos guardando mágoas, ressentimento, coisa ruim dentro do nosso coração. E aí a boca, ó, sai tudo pela boca. Só que sai uma água contaminada. Não sai água boa. Comemos frutos ruins, porque nós começamos a dar fruto ruim. Paramos de frutificar o melhor de Deus. Então, quando nós usamos a nossa boca, nós começamos o quê? A profetizar. É uma profecia, pode ser boa ou ruim. Você que decide. Ezequiel 37, Deus leva o quê? O Ezequiel fala, a mão do Senhor me trouxe, levou ele o quê? Num vale de osso seco. Ou seja, ele começou num lugar de morte. Um lugar de morte, mas a morte se tornou vida porque houve alguém para profetizar a vida no meio da morte. No meio daquele vale ali, o Senhor pergunta para Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ele fala, Senhor, tu sabes. E o Senhor falou, profetiza. E ele foi dando ordem ali para os ossos, encontrar os seus ossos, e houve um grande reboliço naquele vale, e os ossos eles começaram a se unir, né? O osso da perna com o joelho, com o pé, e aí foram se unindo até se tornar um grande exército.
Então, você pode profetizar no meio do vale de ossos secos. Os ossos estavam secos, mas os ossos não estavam enterrados. Eram ossos sequíssimos, mas não estavam enterrados. Talvez tenha alguma coisa dentro de você que você acha que já foi enterrado, mas não foi. Às vezes é um sonho, é um projeto, é algo que você quer muito, mas aí você fala assim, isso não tem mais jeito. Olha para você ver, não tem mais jeito. Se você falar isso, não tem mais jeito, é isso que vai acontecer, porque é isso que você está profetizando. Então nós temos que entender, é algo tão simples que Deus manda eu falar aqui através desse vídeo, é algo tão simples. Palavra. Mas será que nós vigiamos? Aí na hora da raiva, nós saímos metralhando todo mundo com todo tipo de palavras. Palavras, torpe, como a Bíblia diz. Nós começamos a falar, nós matamos a moral da pessoa, nós matamos a índole da pessoa com palavras. Mas o Senhor está dizendo, olha, é momento de nós corrigirmos a rota. É momento de nós limparmos o nosso coração. Olhar para dentro de nós e enxergar, sabe, que tem veneno dentro de nós. E esse veneno, ele vai nos matar. Às vezes você está achando que vai matar o outro, mas vai matar você mesmo. Porque é isso que o veneno faz. O veneno traz morte. E palavras malignas trazem morte. Quando você fala alguma coisa, tem 4 pessoas olhando, doido para pegar a sua palavra. Satanás e os demônios, para colocar em prática se for uma palavra de maldição. Deus e os anjos, para colocar em prática se for uma palavra de bênção. Então comece a se abençoar. Comece a dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso perdoar. Eu posso, liberar perdão para as pessoas que me magoaram. Eu posso limpar o meu coração. Eu posso ser menos crítico. Eu posso ser menos venenoso, venenosa. Eu posso. Então, que você possa mudar. Pensa, tira um tempo. Você acabou de ver, eu estou finalizando esse vídeo. Eu finalizei. Ore e fala, Deus, sou do meu coração. Faça como Isaías 6, ele viu o trono de Deus. E ele fala que quando ele viu, ele falou assim, eu vou morrer, porque eu sou um homem impuro, de lábios impuros, e habito no povo de impuros lábios. Ou seja, eu sou farinha do mesmo saco. Mas o anjo, o serafim veio lá e tocou nos lábios de Isaías com uma tenaz. E foi tirado o quê? O seu pecado. Talvez é isso, é reconhecer. Isaías reconheceu. Ele falou, ai de mim que vou morrendo, porque eu vi o Senhor. E eu sou um homem de impuros lábios. Talvez é isso que nós precisamos. Deus, eu sou uma mulher, eu sou um homem de impuros lábios. Toca nos meus lábios com brasas vivas do teu altar. Eu reconheço que eu preciso mudar a minha forma de falar. E a minha forma de pensar. Porque pensamentos, sabe? Pensamentos, eles são eletromagnéticos. Ou seja, eles são elétricos. Pensamento é uma coisa elétrica. Toda vez que você está criando uma sinapse aí, você está criando um campo eletromagnético. Mas coração, sentimento, ele atrai. Ele atrai. Ele não é elétrico, ele é magnético. Ou seja, ele atrai. Se eu sou uma pessoa ruim, eu atraio pessoas ruins para o meu lado. Eu atraio aquilo que eu sou, eu vou atrair pessoas da mesma maneira. Se eu sou fofoqueiro, eu vou atrair pessoas fofoqueiras. Então, cuidado, é um alerta. Vamos vigiar aquilo que falamos. Tá? Que Deus continue te abençoando. E se te abençoou esse vídeo, compartilhe, deixe seu like. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente.